Ai, ai, o ano era 2022 e eu inventei que queria estudar em um colégio agrícola, porque eu pensei, por que não? Aí, galera, o que acontecia comigo, né? Eu moro em um lugar bem, assim, pequeno, tipo, a região, no caso, né? Região metropolitana de Curitiba, se tivesse 5.000 habitantes é muito. E assim, era complicado, né? Porque aqui só tem um colégio público estadual e é um lugar onde todo mundo se conhece. E eu, pra variar, era esquisitinha no nono ano, né? Que foi em 2022. Eu era toda assim e não tinha um estilo, eu não sabia o que eu gostava. Mas eu era bem deslocada, eu não tinha amizades, né? Até o começo do ano, quando eu decidi que queria ir pro colégio agrícola. Porque eu pensava o seguinte, vou ir para esse colégio agrícola, que é em outra cidade, né? A cidade vizinha. E na minha visão, seria assim, nossa, eu vou poder ter um recomeço. Não vai ter pessoas que eu conheço, pessoas, tipo, que estão ali, que me conhecem. E eu vou poder fazer novas amizades, ter um recomeço. E, principalmente, poder me especializar numa área que eu gosto. E ali se aproximar dos animais e tudo bem. Não foi assim que aconteceu. A primeira decepção que veio ali foi que gente já do meu colégio também queria ir para aquele colégio. E lembrando que eu estava indo para o primeiro ano de ensino médio, que no caso seria em 2023. E para entrar nesse colégio também tinha que fazer uma prova e uma entrevista. Então ia depender se eu passasse. E eu ainda discuti com uma menina que ia estudar comigo, porque eu queria me bancar de mais inteligente, que eu iria passar e ela não, que eu fiz a inscrição da prova, que eu queria ir para aquele colégio primeiro. Resumindo, inclusive hoje em dia nós duas saímos, tá? Um beijo. Aí o que acontecia? Esse colégio, que eu não vou falar o nome, mas, né, ele é um colégio que é, na verdade, integral. Tem dois cursos, que é técnico em agropecuária e técnico em energias renováveis. E aí eu fui pro técnico agropecuário, né? Pior decisão da minha vida. Aí, tipo assim, o que acontecia lá dentro? A gente tinha no primeiro ano 22 matérias. E aí lá pro segundo ano a gente tinha que fazer estágio, bater horário de estágio, a gente tinha que fazer TCC, e isso já é, tipo, muito. Pra quem não sabe o que é TCC, gente, é trabalho de conclusão de curso, que é, tipo, coisa que você faz na faculdade, quando você termina a faculdade, e daí você tem que, tipo, criar um projeto com tudo que você aprendeu pra você apresentar pros seus professores. É, tipo, um puta documento, é um trabalho, assim, muito complicado. E a gente tinha que fazer isso aí, porque era nível faculdade. Porque lá, quem sai do colégio, saía geralmente trabalhando, né? Enfim. Aí eu fui lá, fiz a prova, passei. Mas nisso também, uma prima minha começou a estudar lá também. Foi querer estudar lá, fazer curso de agrícola também. E outra coisa, essa prima minha, ela sempre foi, tipo, super a maior patricinha de todos os tempos. Gente, ela era super pati. Tipo, e ela tem mais grana, né? Tipo, ela é bem de vida e super patricinha e não sei o que se enfiar lá. E eu falava bem assim pra mim, nossa, mas essa daí ela não vai durar um dia lá dentro e não sei o que. E pasmem, ela estuda lá e eu não. Mas assim, deixa eu continuar o contexto lá, né? Cheguei, entrei os primeiros dias, foi tudo uma maravilha, beleza. Foi legal, fiz certas amizades. Mas aí foi que foi caindo as expectativas que eu tinha sobre o ambiente, porque a galera do agro não é legal. Não querendo generalizar também. Não que eles não sejam legais, mas eles não são receptivos com pessoas de fora. Tipo, eles vivem em um mundo que é muito deles, em questão política, em questão de estilo, e eles não respeitam outros gostos, e sabe? Isso era algo que eu vivia ali, tipo, muito no meio. Porque o que eu achava que, é um colégio normal e tal, mas aí quando eu fui vendo, tipo, a galera toda tinha um jeito certo de se vestir, e se você não se vestia daquele jeito, você era estranho, você ficava sozinho. E o que foi acontecendo comigo? Porque quando eu entrei lá no colégio, eu acabei indo pra minha fase do metal. Tipo, sabe quando você quer se bancar de mais alternativa? Você quer, tipo, ficar mostrando, não, porque eu sou foda, porque eu sou alternativa. E era isso que tava acontecendo comigo. Então, pra mim,
era o auge do auge eu ser super rebelde. Eu estar lá e não gostar de sertanejo, entendeu? Pra mim, isso era o auge na época. E agora eu percebo quão vergonhoso foi. E por isso que as pessoas não gostavam de mim lá dentro. E isso também foi uma questão que aconteceu, galera. Eu até me enturmei, fiz minhas amigas ali e tal, mas as pessoas, tipo... infelizmente, lá dentro tinha aquele negócio de você, quanto mais famosinha você for, mais, assim, incrível você vai ser. E mais amizades você vai ter e etc. E quanto mais excluído, mais bosta você vai ser, mais as pessoas vão zoar com a tua cara, mais vão falar mal de você, mais vão inventar mentiras sobre você. Então, assim, o colégio em si, em questão de ensino, em questão de estrutura, era maravilhoso. Eu amava aquele lugar, assim, de verdade. Mas as pessoas lá dentro, gente, era uma guerra, era, tipo, uma rivalidade feminina tão grande, sabe? Tipo, e tirando as outras coisas que eram fora da escola, dessa turma. Porque o que acontecia? Esses colégios agrícolas, vem gente de, tipo, vários lugares e de muito longe só pra estudar ali. E, tipo, é muito louco isso, né? Porque ali dentro você tem muitos contatos, muitas oportunidades. Então, assim, pra quem mexe com isso, é realmente, assim, muito bom. Vale muito a pena vocês irem. E também, daí, tipo, o que acontece? Lá tinha muitos filhos de fazendeiros super ricos, de fazendeiros super bem-sucedidos. Então, os filhos, o que eles tinham essa visão ali? Eles eram completamente metidos. E, tipo, se você não tinha dinheiro lá dentro, você também era um lixo, sabe? Se você não fosse de classe social alta. Era todo mundo de iPhonezinho, de roupa de marca, usando aquelas calças country de mais de R$ 1.000, usando aquelas texanas mais de R$ 500, que no caso é bota, né? Porque aí você mostrava que você era top, entendeu? E você tem aqueles cavalos super luxuosos, caminhonetes super luxuosas. E essa era a turma. Só que aí tem essa questão, que lá, como tem pessoas, né, igual eu tava falando, que eram bem de fora, assim, tem um internato. E, tipo, essa gente que se juntava de internato e tal, cara, era, tipo, uma barra muito pesada, tipo, muito pesada. E foi o que eu comecei a perceber. Que eu vi, gente, que essa galera aí do country aí, do agro, eles são muito loucos. Tipo, a sociedade, ela fala muito sobre o povo alternativo, o povo roqueiro, usar droga, ser louco. Mas, gente, o que eu vi lá dentro de adolescentes que gostam dessas coisas, dos gaúchos, de o tanto de coisa que eles faziam, questão de, tipo, estupro, usar droga, de, tipo, droga pesada mesmo, de, tipo, baterem um no outro, sabe, pra, tipo, matar, acidentes, essas coisas. Gente, o que tinha lá dentro era bizarro. Aí, mas vocês ficam, tipo, ai, mas o colégio, o que ele fazia? Tipo assim, gente, lá é um ambiente, assim, muito, muito, muito grande. E, tipo, não tem como ficar cuidando 24 horas, né? E lá dentro do colégio tinha muita gente que fumava no meio do mato escondido que ninguém sabia, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. A galera também fazia bastante coisas mais 18 aí que tinha, porque não tinha como eles cuidarem. Porque, tipo, não era a escola, assim. Tinha muito guarda, tinha muito policial e sempre tava tendo coisa desse tipo. Coisas que, tipo, eram mais fora do controle da escola mesmo. E aí vem essa questão também. As festas do agro. Eu, graças a Deus, por não ser famosa no colégio, por não ser famosinha, não ser rica e não ser o padrão que eles queriam, nunca me chamaram para as festas. Mas as festas que rolavam deles era barra pesada, igual eu falei. Né? Tipo assim, isso que eu achava muito louco, sabe? Porque a minha mãe, nessa época, né, eu tava com 14 anos, e minha mãe nem deixava eu sair de casa. Tipo assim, de verdade. Eu nem podia sair de casa. E aí eu via aquela galera lá, ia tipo, ai, pra outro estado, nas semanas que a gente não tinha aula, que tinha isso, tipo, como a gente trabalhava na escola mesmo, ajudando, tipo, em produção, etc, aprendendo e tendo experiência, tinha uma semana específica do mês, não sei se era do mês ou se era a cada 2 semanas. A gente tinha uma semana que a gente não tinha aula.
Aí nisso, a galera que, tipo, era tudo amiguinha, iam pra festa em outro estado e ficar dormindo lá com um monte de gente acampando e não sei aonde. E era tipo. E eu ficava tipo assim, gente, minha mãe tinha que me agradecer mais. Pra piorar a minha situação, eu não tava nem um pouco bem na cabeça lá naquela época, né? Pra variar. Assim, o que rolava? Nessa época, eu estava com uma relação muito ruim com a minha mãe. Principalmente porque eu tava nessa fase de querer ser rebelde. Então, pra mim, a vida também ia ser assim. Porque isso é rebelde, eu tenho que ser contra a sociedade e tudo e todos. E aí que eu comecei a, né, me rebeldar, sair mais escondida e fazer as cagadas que todo adolescente faz. E que hoje em dia eu acho que eu me arrependo bastante, assim, porque eu percebo que aquilo ali não ia me levar a nada, sabe? E, tipo, foi uma grande melhora, sabe? Pra mim, hoje em dia, minha relação com a minha mãe tá tudo bem, eu faço terapia, mas naquela época, gente, eu não conseguia me dedicar em nada. Eu sempre tava, tipo, muito cansada, né? Por ser o dia inteiro e por ter 22 matérias, era muito exaustivo. E eu também não, como eu falei, eu tinha minhas amizades, eu tinha um grupo de amizade, mas eu não me sentia bem-vinda ali, sabe? Eu não me sentia que essas minhas amizades, elas eram minhas amigas mesmo. Eu sentia elas mais como colegas, assim, não sei dizer. Mas eu tenho um carinho muito enorme por elas, porque tem uma dessas pessoas, dessas meninas, no caso, que é minha amiga até hoje e que ela me proporcionou muitos momentos especiais. Assim, ela fez muita coisa por mim, de verdade, e eu sou muito, muito grata a ela. Por tudo, tipo, mesmo, né? O colégio, ele fez eu amadurecer muito. Eu acho que eu não seria a mesma Júlia de agora, eu não teria a mesma cabeça que eu tenho agora se não fosse aquele colégio. Porque lidando com aquelas pessoas, com tantas coisas assim ruins que acontecia lá dentro, que eu nem. Tem coisas que eu nem consigo me lembrar. Porque era realmente muito complicado, sabe? Eu não tinha quase ninguém que gostava de mim mesmo. Era sempre pessoas falando mal de você pelas suas costas. E isso me fez ter muita maturidade. Tipo, eu melhorei muito, assim, sabe? De cabeça. E eu vejo como na época eu era tão boba, assim, e enfim. Eu acho que eu cheguei até a sofrer meio que um bullying, né? Lá dentro, porque a galera realmente não gostava de mim. A minha turma, ela era dividida entre os famosinhos e os mais estranhinhos, né? Que era onde eu ficava. Só que ainda assim, eu era, tipo, o problema da sala, entendeu? As pessoas realmente me odiavam. E eu nem sabia o porquê. Porque na época eu tava tão mal da cabeça que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Tipo, eu sentia vergonha do jeito de agir e ao mesmo tempo queria ser rebelde, mas eu não conseguia conversar. Eu tinha vergonha de absolutamente tudo. E eu sentia que eu não era eu mesma. E isso me atrapalhava muito também. Porque eu tentava fazer com que as pessoas gostassem de mim e acabava agindo toda estranha, gente. Aí, outra coisa que aconteceu também. Teve uma vez que uma menina tacou chiclete no meu cabelo de propósito e aí ela começou a rir assim na frente da sala toda. Quando eu fui pro segundo ano, eu saí do colégio. Gente, eu esqueci de terminar o vídeo, mas enfim, foi isso aí que aconteceu. Essa foi minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e obrigada por assistir. Bye!